Olha só que notícia. Inclusive, nós trouxemos ontem alguns dados no SBT Meio-Dia. É que metade dos professores no Brasil não recomendaria a própria profissão. Onde vamos parar? Esse dado importante foi divulgado em uma pesquisa da ONG Todos pela Educação sobre a profissão. Boa parte dos professores brasileiros, boa parte está insatisfeita com a carreira. Os motivos são conhecidos. Veja na reportagem de Grazione Biali. Esther é aluna da rede pública de Santa Catarina. Cursa o segundo ano do ensino médio e tem a clareza da importância do papel do professor na formação de cidadãos de bem. É a profissão mais importante na sociedade de hoje em dia, porém não tem todo esse mérito. Atrás de qualquer médico, qualquer político, qualquer outro, veio um professor. Então eu vejo a importância maior deles. Mas nem todo mundo pensa assim. Na pesquisa divulgada pela ONG Todos pela Educação, 64% dos professores acreditam que a profissão perdeu a autoridade e o respeito frente à comunidade escolar. Igor também estuda na rede pública. Para ele, o problema entre professores e alunos vai um pouco além de uma sala de aula. Isso também se decorre grande a nossa falta de investimento na educação, tanto em Santa Catarina como no Brasil, sabe? Às vezes não é muito investido no professor, que ele possa realmente dar uma aula melhor. Não é investido nele e muitas das vezes pensam que realmente o problema só está no professor ou só está no aluno. Não, está em uma esfera muito maior. A pesquisa mostra ainda que 33% dos professores estão totalmente insatisfeitos com a carreira. Entre os motivos, a desvalorização, a má remuneração, a rotina desgastante e a falta de infraestrutura e recursos. Questão histórica que nós temos de desvalorização desse profissional, no sentido não só da sua formação, mas também das empresas contratantes, que não dão a sua devida valorização a esse profissional. O que a gente vê? Eles trabalham a educação como se fosse uma despesa e não como se fosse um investimento. E isso não é só para os professores, mas também para os estudantes. Hoje, o que pesa para os professores, além da remuneração salarial, é a falta de tempo e de investimentos para se capacitarem, o que reflete diretamente no resultado em sala de aula. O professor hoje, toda a sociedade, que é um dos mais mal valorizados, né, monetariamente. E aí ele vai ter que trabalhar muito mais para ter um ganho, né, que possa cumprir as suas necessidades, e aí ele deixa, né, não tem mais tempo de se aperfeiçoar, de para ter uma melhor qualidade para o aluno. Com 25 anos de carreira, o professor de biologia, apaixonado pelo que faz, ainda acredita na profissão. Se não for o professor, o que vai ser dos alunos, né? Que tipo de profissionais nós vamos ter daqui no futuro? Eu recomendo. Agora tem que gostar, né? Tem que ter vocação. Vocação. Essa pesquisa traz um dado alarmante sobre uma profissão que é tão importante. Nós temos outros dados para trazer aqui no SBT Meio-Dia, agora do INEP, que é o instituto que faz pesquisas e estuda a educação no Brasil. São os salários dos professores. Prisco, aqui um levantamento, a gente separou, eles colocaram assim, as 10 principais cidades de Santa Catarina que pagam mais e as 10 que pagam menos. A gente separou as 3 principais, os maiores salários médios, Jaraguá do Sul, Ibiam, Florianópolis, cerca de 4.000 ali, 4.600, 4.400 e 4.230. O que chama atenção aqui, Diane, primeiro Jaraguá do Sul era até previsível que é uma das cidades que mais cresce super desenvolvida e avança em Santa Catarina com a conscientização do poder público e da iniciativa privada e a interação entre eles, esses dois segmentos. E Biam, no meio oeste catarinense, chama atenção, é um município que no censo de 2014 tinha pouco mais ou pouco menos de 2.000 habitantes. Bacana. E Biam está de parabéns. E Florianópolis, capital, que até está remunerando bem. Temos também um outro telão que mostra os salários médios menores. Nós temos aqui a cidade de São Joaquim, com 1.290, Pescaria Brava, 1.327 e também Rodeio, 1.300. Então, de 4.000 e pouco, passamos para 1.300. Ou seja, uma disparidade gritante e significativa. São Joaquim na Serra, Pescaria Brava no sul do estado, Rodeio no Médio Vale de Itajaí. Agora, o que chama atenção, na boa reportagem da repórter Grazi, é o seguinte, não é só a questão do salário. Não,
é o reconhecimento à atividade do magistério, do professor, na capacitação, no treinamento, nas condições de trabalho, não só pedagógicas, mas também sob o aspecto físico, das dependências, das instalações, do aparelhamento, para que o professor possa exercer a sua atividade. A gente vai na Alemanha, sabe qual é a atividade mais bem paga na Alemanha, que é o carro-chefe da Europa, apesar de 2 guerras, uma grande potência? É o professor. É a atividade mais bem paga. Então não é possível, ficou claro a pesquisa, ninguém recomenda, um pai não recomenda a um filho que vá seguir o magistério. Por quê? Porque mesmo que tenha vocação para isso, e para exercer o magistério precisa ter vocação, efetivamente, mas sem qualificação, sem condições e sem salário, portanto, sem reconhecimento, fica difícil, Diana. No Japão, por exemplo, a vaga de professor é concorrida para entrar numa universidade. Porque há reconhecimento e valorização. E tudo começa, como você bem colocou, na educação. Se não tivermos uma população educada, o problema é em todas as áreas, em toda a cadeia, inclusive na política. Porque daí nós temos aí essa classe política, que é resultado de quê? Um país com pouca educação.